Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar sobre o etarismo e o envelhecimento da população brasileira, um preconceito que é herdado, internalizado e transmitido por gerações. E para introduzir vocês sobre esse tema, eu vou falar sobre o que é o etarismo. São práticas discriminatórias relacionadas à idade, preconceito e estereótipos criados com determinada faixa etária. Aí, no caso, por exemplo, pode ser os jovens se estiverem à procura de algum emprego e serem dispensados por serem considerados inexperientes. Porém, é mais comum com pessoas idosas, principalmente com mulheres na faixa de 50, 60 anos ou mais. Situações como essa podem deixar as mulheres mais inseguras e podem acarretar outros problemas psicológicos, como problemas de autoestima, que podem gerar ansiedade e levar até a depressão. Sobre o envelhecimento dos brasileiros, etarismo e idadismo são a mesma coisa, diferente de verismo e ageísmo, que são especificamente focados nos idosos de 60 anos ou mais. Para lutar contra esse preconceito, foram criadas leis, pois apesar de não ser considerado crime, existem legislações protetivas para penalizar como crime de injúria e discriminação. A principal lei criada foi a 10.741, criada no governo Lula, para assegurar que os idosos tenham dignidade e respeito sem que haja negligência, crueldade ou opressão. Como vimos em 2020, durante a pandemia, onde mais de 600 mil idosos foram demitidos, ou deveria ser valorizado, pois de acordo com a economia prateada, que leva em consideração demanda, serviços e necessidade, é perceptível sua relevância para a economia, sendo necessário criar metodologias acessíveis, adaptáveis, gerando mais inclusão no mercado de trabalho. E agora eu queria falar um pouco dos paradigmas sociais internalizados na nossa sociedade que agravam ainda mais esse preconceito. Eu vou começar falando sobre a hostilidade velada e naturalizada, que seria basicamente a transformação do etarismo em um costume, em algo comum, uma naturalização desse preconceito. É a gente ter se acostumado a falar frases como "ela tá velha demais pra isso", "como ela tem coragem de fazer tal coisa na cidade", "que bonita, nem parece que tem essa idade", "você parece bem mais jovem, qual o segredo pra estar tão bem conservado?". É a gente ter colocado na nossa cabeça desde muito novo que todo velho é chato, rabugento, não serve pra nada, só pra ser um peso nas costas da família, e a gente para de se colocar no lugar do próximo quando mesmo é alguém de idade e esquece que ele também tem vontades, sonhos, desejos, enfim. A gente deixa de enxergar essas pessoas como capazes de fazerem o que elas querem e têm vontade, né? Tem vontade, enfim. Obviamente existem coisas que uma pessoa de 70 anos de idade não consiga mais executar 100% daquilo, mas talvez 50, 60% consiga, dependendo muito de como vai estar a qualidade de vida daquele indivíduo, que já começa a se esperar que ela deixe de sentir vontade de fazer certas coisas quando vai chegando à maioridade, muito por conta do etarismo, que começa dentro de casa, né? Já que cerca de 50% dos casos de etarismo são realizados pelos próprios filhos. E aí eu já queria puxar para o outro tópico, que é a violência simbólica de Pierre Bourdieu. Bourdieu, que é um sociólogo francês, né? Ele desenvolve então essa ideia de violência simbólica, que melhor seria a violência que é cometida com sutileza entre quem sofre e quem a pratica, sem que frequentemente os indivíduos tenham consciência do que estão sofrendo ou exercendo. É a gente já ter pré-estabelecido na nossa cabeça de que a pessoa de idade é incapaz por conta da sua idade e tenta dizer e demonstrar isso de uma forma mais piedosa e paternalista. A pessoa que sofre com esse preconceito, ela sabe que a justificativa do mesmo é a sua idade, mas não se manifesta, ou pode até se manifestar, mas provavelmente vai ser taxada de vários outros estereótipos estabelecidos. E esse tipo de violência é muito comum dentro das próprias famílias, pois não é problematizada, né, tendo em vista de que esses estereótipos existem, acho que desde sempre. E é totalmente normal você olhar para um idoso com um olhar de pobre, coitado, incapaz. E aí entramos no terceiro tópico, que fala dos marcadores sociais, né, que seriam as condições
físicas, gêneros, etnia, orientação sexual, enfim. Os marcadores sociais, eles seriam, né, são formas de agrupar e rotular indivíduos, baseando-se em suas condições físicas, gêneros, etnias, etc., distribuindo-as em categorias geradoras de estereótipos. Um exemplo dessas categorias é o próprio etarismo, né, que gera os estereótipos sobre, nesse caso especificamente, os idosos. E esses estereótipos sociais que são os responsáveis por reproduzir os padrões de preconceito ao longo do tempo. E são esses marcadores que acentuam ainda mais a influência dos estereótipos, dos preconceitos e da naturalização desse problema. E não teria como falar de etarismo e do envelhecimento da população sem falar sobre o modelo utópico da beleza jovem e o discurso anti-idade, que atinge diretamente, fortemente, as mulheres. Hoje em dia é raro você encontrar alguma famosa ou alguém de influência que não tem pelo menos uma cirurgia plástica. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma. Isso porque o parecer que tem mais idade é visto hoje como algo ultrapassado, antigo. E milhares de influenciadores são colaboradores ou até mesmo donos de marcas que possuem um discurso anti-idade totalmente enraizado, né? Como, você ainda pode ser mais bonita mesmo sendo mais velha. Ainda tem salvação para quando as rugas começarem a aparecer. Eles começam a criar um modelo inatingível de beleza que leva as mulheres a adoecerem e a se sentirem invalidadas, rejeitadas, feias, ultrapassadas, simplesmente por estarem sofrendo do que é ser um ser humano ao longo do tempo. E começam a problematizar do que é a própria vida, né? E como um tópico vai puxando o outro. Por último, mais ou menos importante, eu vou falar sobre os padrões estéticos e seus riscos e como eles interferem na autoestima e na saúde mental da mulher. Esse tópico só reforça ainda mais, né, o anterior. Eu quero começar falando sobre um caso de peeling de fenol, né, que aconteceu o seguinte. Recentemente, o peeling de fenol, né, é um procedimento estético que exige cuidado extremo após a sua realização. Ele ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais, porque a técnica que promete rejuvenescer, né, o rosto em até 20 anos, resultou em complicações que levaram o jovem Henrique Silva Chagas, de 27 anos, à morte. Esses padrões estéticos reforçam ainda mais os marcadores sociais e dificultam o debate e a problematização do preconceito, né? Mexem diretamente com a autoestima e a autoimagem que as mulheres de idade possuem delas mesmas, por possuírem seu discurso sustentado pelos ideais da juvenilidade e também sustentados na beleza utópica. No início, nós trouxemos o significado do termo etarismo, quem sofria com isso, quais eram suas principais vítimas e quais as consequências dessas ações sobre elas, como isso afetava psicologicamente essas pessoas. Depois nós trouxemos um pouquinho mais de contexto, onde nós especificamos sobre o etarismo sofrido com as pessoas mais velhas, que no caso seria o ageísmo ou o velhismo. No caso, o ageísmo, por exemplo, que vem do termo ageism, que em inglês, no caso, seria o envelhecendo, o envelhecimento. Então, nós trouxemos essa contextualização relacionada às pessoas mais velhas, sobre como isso influencia e como isso afeta a economia, o mercado de trabalho. E depois nós tivemos com o Júnior agora sobre mais argumentos sobre como isso afeta as principais vítimas, que são as mulheres. Então, quanto isso interfere na vida delas, quanto elas sofrem e acabam tendo alguns problemas psicológicos, o quanto elas têm que lidar com isso de uma forma bem mais difícil que os homens, o quanto esses marcadores sociais dificultam ainda mais esse preconceito e lidar com esse preconceito. Então, depois de todas essas situações que nós podemos observar, a gente vai trazer agora para vocês alguma forma de solucionar esse problema. Algumas formas de solução para enfrentar esses desafios que as pessoas idosas sofrem, e em especial as mulheres. E é muito importante ressaltar que é de extrema relevância que sejam tratados esses assuntos, que eles sejam colocados em pauta e discutidos, tanto pelas grandes mídias, tanto pelo governo, quanto pela sociedade de forma geral, pois atualmente a pirâmide etária do Brasil tem sido onde uma baixa taxa de natalidade e uma grande taxa de
idosos. Então, assim, tá dessa forma, onde a taxa de natalidade é baixa e a taxa de idosos vem aumentando. Então, assim, é importante a gente tratar assuntos que levem em consideração a saúde física e mental dessas pessoas, já que elas são grande parte da nossa população e a tendência é que isso aumente. E, em particular, a tendência do crescimento é que haja maior quantidade de pessoas mais velhas do sexo feminino, então a gente precisa reconhecer esse grupo social, saber das suas necessidades, suas questões e os desafios com quais ele tem que lidar diariamente, para tentar tornar sua qualidade de vida mais confortável e sua situação de vida mais justa diante da sociedade. Também tem sua importância econômica, que não pode ser esquecida, já que muitas vezes no mercado de trabalho eles são desvalorizados. Então, apesar de ser grande parte da população, eles não são reconhecidos, são desvalorizados e eles afetam a vida de todos nós, tanto na economia, quanto na questão social, quanto em relações afetivas, porque essas pessoas mais velhas costumam ser mães e pais de outras pessoas, costumam ser avós, bisavós. Então, assim, de forma geral, está presente na vida de todos nós. Então, a gente precisa colocar esses assuntos em pauta e discutir eles e a melhor forma de solucionar eles, porque grande parte da sua solução tem a ver com os pensamentos da sociedade. Então, se a sociedade, no contexto geral, não entende que precisa mudar algumas formas de enxergar os idosos ou suas formas de pensar sobre eles, esses pensamentos, esses estereótipos criados, não só sobre as pessoas mais velhas, mas quanto nós mesmos e o nosso envelhecimento, enquanto a gente não desmistificar esses pensamentos, vai continuar ocorrendo situações como essa, até mesmo de forma mascarada. Então a gente precisa ter essa consciência, porque a principal forma da gente começar a mudar é mudando porque a principal forma da gente começar a ver reais mudanças e transformações na sociedade é mudando o nosso pensamento e das pessoas ao nosso redor. Então a gente precisa desconstruir isso na nossa mente, relacionado a nós mesmos e relacionado aos outros, para que nós não para que a gente não tenha que sofrer com isso, nos cobrando de algo que é inalcançável e nem coloque essas estimativas sobre o outro, porque todo mundo vai acabar envelhecendo no final. Uma das formas de solucionar é dando oportunidades e adotando abordagens variadas que envolvam a educação, como, por exemplo, promover campanhas de conscientização que esclareçam os preconceitos associados ao envelhecimento e destaquem as contribuições dos idosos para a sociedade. A educação formal e informal deveria incluir temas relacionados ao envelhecimento e a importância de respeitar e valorizar as pessoas mais velhas. A falta de acessibilidade em espaços públicos, transportes e comunicação digital limita a participação de pessoas mais velhas na sociedade. A falta de políticas que protegem os direitos dos idosos, como a garantia de um salário mínimo digno e acesso à saúde, contribuem para a vulnerabilidade desse grupo. Aqui nós temos alguns dados. Como foi dito anteriormente, a tendência é que o número de idosos no Brasil mais que dobre. Então, se atualmente nós temos cerca de 30 milhões, em 2050 a estimativa é que chega a mais de 60 milhões de idosos no Brasil. Sendo assim, alguma das coisas que a gente poderia fazer para tentar evitar esse tipo de situação seria a autoconscientização. Então, a gente pode se policiar em relação às nossas falas, e aqui são alguns exemplos dela que a gente poderia evitar ou falar de alguma outra forma para evitar repassar esse preconceito. Como, por exemplo, você não tem idade para isso, ou qual é o segredo para estar tão conservado? Você é um coroa muito enxuto para a idade dele. Que bonita, não entrega a idade. Como tem coragem de fazer tal coisa nessa idade? Você deve ter sido muito bonito quando mais novo. E falar tal expressão entrega a sua idade. Tem situações em que a gente poderia agir de outra forma e repensar nossas falas e o que elas querem dizer quando a gente refere à idade de alguém e o que ela poderia ser capaz de fazer só por causa da sua idade. Atitudes como essa que deveriam ser repensadas. E, tendo isso em vista, nós temos ao lado um QR Code que mostra uma reportagem sobre o etarismo e como ele se relaciona no mercado de trabalho e na sociedade, que é possível a gente ver como ele ainda está presente e o quanto a gente ainda precisa melhorar.
Aqui nós temos algumas de nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Um beijo.